chegamos no nono encontro do Contraponto. Nono encontro contra. Parece trava-língua, mas não é. Porque se a gente está falando de podcast Contraponto, a gente está falando de ideias soltas, tudo acontecendo de forma simultânea e principalmente de forma genuína. Então aqui, você tá com a gente, vamos acompanhar de perto tudo que vai rolar hoje, porque tá só começando e tem muita coisa para acontecer. Vamos com a gente. Caramba, encontro, contraponto. Caraca, parece trava-língua. Isso é encontro contraponto, gente. É sempre isso aqui. É sempre esse clima. Ó, rodinhas acontecendo, conversas acontecendo. Eu vou chegar numa rodinha aqui, vou interromper um assunto, vocês me perdoem. A gente tá com o Thiago Tabiel, nono encontro contraponto. E o clima é esse aqui. Tá todo mundo aqui acompanhando com a gente. O negócio tá bonito essa noite. Eu entrei para investir no Contraponto porque acredito na conexão genuína. E o que o Contraponto vem fazendo, a gente ouve muito falar a palavra disrupção, né? Só que se você dá um giro aqui, o que você consegue observar é que é um modelo de encontro que ninguém nem pensaria em fazer. As pessoas vão ter o nome do crachá e todos estão se conectando, se divertindo. Eu estava falando agora com o meu advogado, o Torciano, e ele conheceu um outro cara de outro segmento e eles marcaram uma reunião para amanhã na minha frente. Embora o objetivo não é sair marcando reuniões, é a gente se conhecer, confraternizar, tirar aquela pressão do nosso dia a dia, e daqui já tá saindo outras possibilidades. Só que é genuíno, você não tá fazendo um negócio só por interesse. Você chega numa pessoa que já estava conversando com um amigo, então você já vem através de uma indicação. De fato, é algo mágico e é por isso que eu faço parte disso. É isso aí, agora eu vou fazer a pergunta para você. O que você tá achando do evento? Por quê? Nosso mercado é muito tradicional. E a gente está num evento de um podcast Contraponto, com vocês da Infodot, entrevistando um cara que é sócio do Contraponto. Isso é muito diferente do que é o hábito de um mercado tradicional de mais de 40 anos no nosso segmento. O que você está achando desse evento? Já é a nossa terceira participação nos encontros de Contraponto. E uma coisa que fica muito claro pra gente sempre é esse clima. Eu acho que todo mundo que coloca a sua marca aqui, nos parece muito que é algo assim, ó. É um momento tão bacana que a gente precisa compactuar com isso de forma positiva e de forma genuína, como diz o próprio slogan do evento. Então acho que é muito por aí, cara. Gente, não dá pra falar de Contraponto sem falar com o Pedro Felipe. Todo mundo sabe disso. O negócio tá acontecendo. Esbarrei com o Pedro, conexão genuína acontecendo. Falei, vamos aqui conversar. Cara, é muita dedicação, apoio. Cara, eu sou muito grato a tudo que vocês da Infodot dão de espaço pra gente lá. Então, sem os apoiadores, sem quem tá nos acompanhando, não dá para isso acontecer. Lembra da última vez a gente falou sobre recorrência? Então a gente tem a recorrência 2 vezes por ano. Agora, encerrando o primeiro semestre, 29 de novembro, primeira mão aqui na Infodot. Olha aí, ó. O 10º encontro do Contraponto. Pedro, a gente vem aqui, cara, e assim, é muito claro pra gente o quanto que as conexões acontecem de uma forma muito gostosa. Eu vou usar esse termo porque eu acho que traduz bem. Tem segredo pra isso? Assim, é o quê? É na hora da curadoria? Tem 2 coisas que a gente sempre fala aqui. É muito reflexo do que é o Contraponto que a gente leva para o mercado. Esse é um ponto. E o segundo ponto é, eu não coloco o nome da empresa no crachá. Isso faz com que as pessoas se conectem com outras pessoas muito mais pensando na pessoa do que na empresa, no business que ele tem que gerar por trás. É claro, o negócio vai acontecer, sim, mas desde quando você se conecte genuinamente com a outra pessoa. Então, eu me conecto genuinamente contigo, a gente troca informação, a gente passa a ter muito mais relação. Quantas das vezes a gente não se ajudou, eu e você, justamente sem interesse comercial. Mas o business, ele vai acontecer um momento ou outro, pode acontecer um negócio.
E, gente, direto de Joinville, Santa Catarina, eu tô com a Neuza e a Suelen, que de repente acordaram hoje e pensaram assim, vamos ali em São Paulo que tá tendo um evento do Contraponto? Não foi assim, né? Não foi bem assim, né? Decidimos dar um pulinho em São Paulo. Pedro Felipe, uma pessoa maravilhosa, conheço não há muito tempo, mas a gente se identificou muito, a gente teve uma conexão incrível. Daí ele falou, por que você não vem no Contraponto, no 9º encontro do Contraponto? Vem fazer um podcast com a gente e tal. Aí certo dia ele me ligou e por incrível que pareça, a gente ficou mais de 1h30 conversando. Tínhamos muita coisa em comum. Então, realmente, nós viemos a São Paulo para prestigiar esse momento incrível e de pessoas fantásticas. A gente vê que realmente acontecem muitas conexões aqui. Vocês, né, vindo de uma outra região, claro que todo mercado se conversa o tempo todo, mas presencialmente, num momento tão agradável, a coisa acontece diferente, né? Bom, na verdade, eu acho que a troca de experiências é de grande valia para todo mundo, né? Então, aqui um evento como esse, muitas pessoas, muito networking, e mais do que nunca evidenciar o nosso lado feminino, né? A importância da mulher no mercado, enfim, eu acho que isso é de uma importância assim, mundial, né? Para todo mundo, mulheres estarem à frente de seus negócios, enfim. O bom dos encontros do Contraponto é isso, que a gente pode conhecer pessoas incríveis, vindo de outras regiões, trazendo suas experiências e podendo dividir um pouquinho com a gente. Então, assim, verdade, a gente é muito privilegiado por isso. Agora a gente está com Bianca Marques. Gente, Bianca, todo mundo conhece o Contraponto, que segue o podcast. Está acostumada a ver a Bianca lá, dominando aquela mesa, né, com seus convidados, falando de experiência do cliente. A gente acredita que as conexões genuínas, elas surgem de forma muito leve, né? E é esse o nosso propósito quando a gente faz o encontro aqui do podcast. As conexões, elas são genuínas e muito espontâneas. E claro que cada encontro traz um insight, um network. Então a gente sempre faz uma pergunta ali para trazer o conhecimento, uma troca. Você acaba de ouvir uma informação numa conversa que você leva para outra. E é isso que faz o ecossistema girar, e esse é o nosso propósito aqui no Contraponto. Quando se fala em Contraponto, a gente vê que todo mundo que está aqui realmente sabe exatamente o que é o Contraponto, a importância que o Contraponto tem, e ver vocês hoje desfrutando também de um momento como esse, fica muito claro pra gente. É muito engraçado, né? Porque nos eventos que a gente vê a proporção que o Contraponto tem gerado para o mercado. É muito gratificante quando a gente está em um evento, no encontro, a gente recebe feedbacks super positivos. Legal. Estou acompanhando, escuto no carro, escuto dentro do transporte, escuto na empresa, e a gente vê o quanto é importante a gente compartilhar conhecimento no mercado. E se tem resenha, se tem encontro, se tem conexões, se tem conteúdo rolando, se tem novidade, tem que ter esse cara aqui, gente. Diego Daledoni. É a maior honra falar com vocês. Eu conheço vocês desde o início mesmo, vocês estão ganhando força. É mesmo. E tá num evento desse aqui, né, cara, que é o 3º ano que a Trab vem como patrocinadora, crescendo, e viu esse evento aqui, cara, dobrando. Você viu que já não tem nem espaço pra andar, cara. Muito grande mesmo. Quem chega agora, né, Diego, olha e fala, nossa, o evento tá grande e tal, mas quem vem lá de trás consegue ter essa percepção, cara. E qual que é a parte legal que eu sempre gosto de falar? Aqui não tem o nome do cliente. Exatamente. Aqui a gente tem que se conectar. Então tem muitos eventos que tem esse assédio do fornecedor com o cliente. E aqui não, cara. Aqui a gente sente que o cliente se sente à vontade. E o fornecedor tem que fazer a conexão. Então, essa parte que eu acho que mais interessante, que eu acho que isso foi ganhando força. O credor, que às vezes, né, fica meio receoso de ir em outros eventos, aqui ele gosta, aqui ele se dá bem. E aí essa é a parte bacana do negócio. Você como Trab,
que tem de novidade, o que tem para falar pra gente? Conta aí. Eu poderia contar aqui um monte de resenha boa. Primeiro que a Trab liderando quase todos os rankings digitais. Isso aqui é um crescimento orgânico, mas pelo resultado. Mais do que eu falar do resultado, é falar da novidade que a gente lançou o HyperAgent Visual, que é de fato, olhando para aquela ilha de back-office que você tem uma pessoa para olhar um documento e ela gerar alguma informação dentro de um CRM. Agora, nosso HyperAgent, não importa o documento, não é só comprovante, é foto, é imagem, é vídeo, a gente pode tratar, a gente trata via CRM e devolve, assim, ó, 99,8 de resolutividade contra um humano que às vezes erra, que é normal um humano errar. Agora a gente lançou o nosso HyperAgent Visual, que está fazendo o maior sucesso. E se a gente vai falar com o time do Contraponto? Porque no time, gente, só para vocês entenderem, cada um tem sua responsabilidade, né? Cada um tem sua missão. Então, assim, hoje é o dia que a gente vê o evento acontecendo, todo mundo aqui só naquela paz, mas tem o Guerra para falar com a gente. Guerra e paz é uma coisa que... Mas brincadeira, eu acho que primeiro o Contraponto, quando a gente faz, 3 anos, e a gente olha tudo isso acontecendo, e olha para trás, passa um filme. Mas eu acho que o principal de tudo é a gente conseguir atender aquilo que a gente tem como propósito, que é geração de conexão genuína. Então a galera trocando, o credor junto com o fornecedor, a assessoria trocando com a outra assessoria, que no final de tudo o ecossistema do mercado de cobrança e crédito, um precisa do outro. Então eu acho que isso daqui pra gente é o que faz a gente vir pra cá todos os anos e tentar melhorar. Quem tá nos assistindo já sabe, o quanto que tem esse diferencial do evento do Contraponto, que é de não ter ali a empresa na credencial. As pessoas é o bem mais precioso que as empresas têm. Então a gente tem que valorizar primeiro o CPF antes do CNPJ. Então isso eu falo ao vivo, isso eu falo para vocês, isso eu falo com a minha equipe, isso eu falo pro time do Contraponto. O quanto a gente precisa valorizar as pessoas. E por isso que a gente tem uma briga muito grande com todo mundo que fala, não, vamos providenciar o evento, mas tem que ter o nome da empresa. Não vai ter. Aí então, é guerra. Aí é guerra. A gente já colocou isso, é a nossa marca. Então pra gente é muito importante isso. É uma das coisas que a gente tem que falar, que a conexão tem que ser genuína. Então é um chopp, é um vinho, é um brinde, tá legal, tá gostoso, nossa, adorei isso daqui, e as pessoas se conectar. E aí eu volto pro cenário. Todo mundo no final pensa em querer vender alguma coisa ou então tentar ganhar de alguma maneira. Mas lembra você que está aí do outro lado que primeira coisa a gente tem que ganhar confiança e credibilidade antes da gente apresentar qualquer solução ideal para o nosso cliente. Então a gente fortalece muito isso e a gente espera que realmente as pessoas aqui estejam ganhando confiança e credibilidade umas das outras para que vocês consigam fazer trocas e conseguir evoluir profissionalmente. E assim, sem colocar os nomes, o Contraponto gera 3 bi de negócio. Então aqui também se faz muito negócio, é muito dinheiro envolvido, mas não só sendo interesseiro, mas primeiro ser interessante. E, gente, tem pouquinhos minutos que tava aqui, em cima desse mesmo palco, falando para todo esse público, Gisele Mello. E a Gisele hoje trouxe um tema voltado para a mulher, é isso, Gisele? Exatamente. Eu trouxe um tema voltado para a jornada da mulher, que é de dinheiro, decisão e liberdade, que faz uma correlação e faz com que a mulher reflita sobre qual a relação dela com o dinheiro. O que ela aprendeu sobre isso ao longo da vida, de onde vem, quais são as crenças que ela adquiriu ao longo desse período. E aí a gente passa ali pela decisão. A decisão tem muito a ver com segurança, a mulher precisa se sentir segura para tomar melhores decisões. E uma vez que ela tem consciência de onde ela veio e para onde ela quer ir, ela toma melhores decisões e a partir disso, a consequência é ela ter uma liberdade para escolher, para decidir onde ela quer estar, para decidir com quem ela quer estar, para decidir o ambiente de trabalho que ela quer ocupar. A liberdade, ela vem quando você se sente confiante, quando você olha para o dinheiro de uma forma leve, não sente culpa.
E quando a gente junta as três coisas, a mulher se sente melhor e ela muda a vida das pessoas que estão ao redor dela. Ela não muda só a vida dela. Gente, isso foi só um pouquinho do que a Gisele trouxe hoje, mas é legal a gente saber, porque assim, é um tema voltado para a mulher, mas não foi falado só para mulheres, porque muitos dos homens que estão aqui hoje, assim como eu, são pais de meninas que se tornarão mulheres no mercado de trabalho daqui a alguns anos, hoje que já estão. Minha dica é, falem com as meninas sobre dinheiro de uma forma muito leve. Introduzam isso no dia a dia delas, para que elas entendam que dinheiro é uma ferramenta. Dinheiro é uma maneira de você conseguir conquistar inúmeras outras coisas. E sim, a gente precisa de segurança para tomar melhores decisões e ela vem quando a gente tem um ambiente propício para isso. Então, homens, incentivem as mulheres, ensinem as meninas a falar sobre dinheiro de uma forma muito leve e sem culpa. Porque eu, por exemplo, cresci escutando, não tem dinheiro para isso, isso não é para menina, homens são de exatas, meninas são de humanas. Só que quando a gente estuda economia e economia comportamental, por exemplo, as emoções são responsáveis por 95% das decisões que a gente toma. Então nós somos seres emocionais que usam a lógica para justificar a decisão que foi pautada pela emoção. Gente, momento incrível, mas a gente não quer ficar só com a nossa impressão. A gente quer entender das pessoas o que está sendo esse dia, essa noite especial aqui no Contraponto. E a gente quer entender de você que está aqui hoje no evento, se isso é real ou é só um slogan. Gente, acontece, é real. É muito bacana, assim, que para além dos negócios, né, nós conhecemos diversas empresas e trocamos bastante assunto, assim, nós conseguimos fazer amizades de verdade. A gente pega contato, conversa, pergunta, e aí, como que é? Como você faz? O que traz de novo? E é muito bacana que a gente consegue olhar para o dia a dia e enxergar a oportunidade e falar, caramba, eu consigo trazer isso para dentro da empresa, ou isso é um validador da nossa rotina, e isso é muito legal, né? A gente sentir que as rotinas, os processos, eles acontecem em outros lugares de maneira diferente e trazer para o dia a dia. Então é muito bacana. A gente fez muita amizade, conversou bastante, fez muito contato, pegou o telefone, falou, vamos conversar depois, e existe de verdade, é genuíno, é real, as conexões são verdadeiras. Mais um Infodot no ar, aqui no 9º encontro do Contraponto. Uma noite maravilhosa, com conexões genuínas acontecendo e a gente podendo acompanhar tudo de perto. E você, é claro, com a gente. Se eu pudesse falar uma coisa, minha só, que não foi perfeita, pelo menos pra mim, nesse evento, é que todo mundo ali se divertindo, tomando um negocinho, comendo, e eu aqui trabalhando, não pude tomar nenhum negócio, não chegou... Eita, aí... Sem Infodot no ar, gente. Espero vocês no próximo. Vamos que vamos. Beijo. Não pode pegar um microfone. Esse cara fica toda hora querendo entrevistar. Vai virar meme isso aí.